Olá, eu sou a professora Renata e hoje eu vou trazer para vocês 5 indicações de livro. Porque um tempo atrás eu li uma reportagem que o professor não gosta de ler e eu acho que isso não é verdade. E a gente está em parceria com a ênfase educacional. Há uns anos atrás, eu li uma matéria dizendo que o professor não gosta de ler, que é por isso que ele escreve mal, que ele não dá aula tão bem. E particularmente, daqueles professores que eu conheço, a grande maioria gosta muito de ler, troca livros. Então, alguns desses livros aqui são indicações de professores que eu tive ou que eu conheço. Entre outros que eu tenho tanto em casa, quanto que eu empresto de amigos meus que também são professores. O que acontece? O professor trabalha demais. Então pode dar a impressão que ele não gosta de ler. Mas eu acho que o que acontece é que nós temos pouco tempo para a leitura. Por isso, o período de férias é ideal para colocar um pouquinho da leitura em dia. Vamos para as dicas? O primeiro livro que eu escolhi para nós, para mostrar para vocês, é um livro, é esse aqui, ó, Formas de Voltar para Casa, que é de um chileno e ele tem escrito bastante coisa atualmente, é o Alejandro Zambra. Eu me apaixonei pela simplicidade, a categoria, a escrita e a facilidade que é ler esse livro. Então, de uma maneira bem sutil e delicada, ele vai contando a história dele como escritor, como pessoa. O começo do livro fala de alguns fatos da infância dele. Você consegue perceber um pouco da história do Chile, você percebe um pouco da cultura desse escritor, um pouco do cotidiano dele, das relações amorosas, afetivas, da relação dele com a escrita, com o texto. Não existe um mega enredo de uma coisa incrível e surreal que tenha acontecido nesse livro, mas não dá para parar de ler, porque ele é muito bem escrito. Quando eu terminei de ler esse livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: eu acho que eu também quero escrever um livro. Então ele dá um ânimo de leitura, um ânimo de escrita para quem lê, que é sensacional. Então a primeira indicação para as férias é esse livro, Formas de Voltar para Casa. Eu estou na expectativa de ler outros livros desse autor, porque eu achei a escrita dele incrível. E ele é aqui pertinho do Chile. Então esse é um livro que fala um pouquinho do cotidiano, é um livro sensível, é um livro delicioso de ler. Ao mesmo tempo que ele preza pela simplicidade, ele mostra uma motivação de leitura e escrita muito gostosa e que vale a pena você, professor, utilizar um tempinho das suas férias para ler. Outro livro que eu vou pegar para vocês é um livro nerd. Para você, professor que é nerd, eu também conheço vários, é o IC. E esse livro é do Randall Morrow. Eu suponho que é esse o nome dele, talvez eu tenha falado um pouco errado, mas não tem problema. Então são perguntas malucas com respostas científicas. Então ele vai respondendo cientificamente coisas que podem acontecer no cotidiano. E ele vai respondendo com figuras, desenhos simples e coisas malucas. Então vai ter questão sobre física, vai ter questão sobre química, vão apresentar soluções surreais que a ciência responde, dúvidas malucas. Então ele tirou as respostas, as perguntas de um site que ele mantém só sobre questões científicas, sobre perguntas, respostas. E para quem gosta dessa cultura da física, da química, eu acho que vale a pena. Eu sou de humanas, mas eu tenho um certo gosto por coisas malucas em geral. Então, esse livro eu gostei muito de ler, eu lia uma pergunta por dia e me divertia horrores com as respostas. Agora eu vou dar dica de um livro brasileiro, para não dizer que não falei de flores, né? Que é um autor, é uma família de escritores, então eu nunca li nada deles que fosse minimamente ruim. Tudo que eu li do Fernando Veríssimo, do Érico Veríssimo, foi extremamente prazeroso. E esse aqui é o Incidente em Antares. É um livro mais antigo, com texto, palavras, termos um pouco mais antigos, do Érico Veríssimo. E ele vai contar uma história que se passa lá no Rio Grande do Sul.
E o motivo que eu fiquei interessada nesse livro é porque a minha avó morava num bairro que chamava Antares. E quando eu vi ele na estante dela, eu falei assim, nossa, esse bairro é muito famoso, tem até um livro em homenagem. E quando eu peguei para ler, ela ficou brava comigo, que eu era criança. Não, esse livro é muito adulto. A hora que ela não estava olhando, eu comecei a ler. Sofri com as primeiras páginas, que ele vai descrevendo a cultura, muitas coisas sobre a cultura do entorno ali do Rio Grande do Sul, da divisa entre Paraguai, Argentina e Rio Grande do Sul. E a briga de famílias, além do contexto histórico da época, ditadura, questões políticas, uma briga de comunismo. E a história vai versar sobre 7 mortos. Eles morrem numa sexta-feira 13. Só que eles não podem ser enterrados porque está tendo uma greve. E eles saem dos caixões deles para reclamar no meio do coreto da cidade que eles querem ser enterrados. Então, você vai ver hipocrisia, vocês vão ver no texto uma certa frustração social, uma briga de poder, vocês vão ver uma rede de mentiras, então vai ter várias coisas, cada um desses 7 vai representar um problema, luxúria, vai representar a frustração, então é sensacional. A hora que vocês superam o começo do livro, vocês começam a perceber que esse começo com a história do livro era muito importante para o enredo final. E é um livro que vale a pena usar uma semana, um tempinho das férias para ler. E é uma literatura brasileira muito, mas muito bem escrita. Nós temos autores fantásticos e a minha indicação é que vocês comecem pelos Veríssimos e então cheguem até todos os autores aí, os clássicos e os mais contemporâneos. Agora, um livro, uma biografia. É um livro que eu chorei do começo ao fim. É um livro para quem tem coração e tem um pouco de frieza. Não é todo mundo que dá conta de ler um livro desse. Não é porque ele é triste. Ele é triste também, mas ele é um livro bastante forte. Ele vai contando sobre a guerra de Serra Leoa e desse menino aqui, que também é o autor do livro, do Ismael Beá. Não sei qual que é a pronúncia correta do nome dele, mas deve ser por aí. E vai contando tudo o que aconteceu com ele quando a guerra estourou. Ele não estava na casa dele assim que os rebeldes invadiram a aldeia dele, ele não estava lá. E aí vai contando todo o processo de vida dele. Eu não vou contar, eu queria contar, mas eu não vou dar spoiler do livro. E vai contando como que ele vai passando as situações, superando alguns problemas, até chegar ao ponto que ele tem condições de escrever um livro. Então, muito da cultura africana é o pano de fundo do livro, muito das questões culturais, tem alguns contos africanos muito interessantes de se pensar, algumas associações religiosas, culturais, que a gente pode refletir bastante sobre isso e perceber como é importante tanto o meio social que nós vivemos, quanto o indivíduo para superar situações tão problemáticas. E como o ser humano pode ser mal à medida que ele é bem motivado para isso. Então é um livro assim para quem tem força. Lindo, vou ler de novo e até arrepio de falar porque eu me apaixonei por esse livro. E o último é um livro adolescente, pra gente respirar. Ainda que seja um romance muito interessante para nós professores que somos novinhos aí de 22 ou 30 anos, 40 talvez, não é o meu caso. Não é ainda, mas vai ser. Bom, esse aqui é o Eleanor e Park. Então, é da Rainbow Rowell. Nossa, o que está acontecendo com o meu inglês aqui? É da Rainbow. É de uma autora chamada Rainbow, Arco-Íris. E ela vai contar uma história que se passa na década de 80.
E é muito legal para quem foi adolescente, para quem foi criança naquela época ler esse livro, mesmo que não seja um livro tão para a nossa faixa etária, dos 30, dos 25 aos 40 anos, dá para lembrar bastante coisa dessa época. Eu lembrei da adolescência dos meus tios, porque na década de 80 eu era criança. E aí, fita cassete, troca de música, como que eles iam no ônibus, o que eles cantavam. Então é muito interessante e vai contando um romance bastante peculiar, que é um coreano e uma menina gordinha. Não sei porque eu gostei desse livro. Enfim, e vai ter todo as questões do preconceito, do bullying na escola, algumas agressões, algumas violências que alguns personagens sofrem. E vale a pena ler, ainda que ele seja um livro um pouco adolescente, infanto-juvenil ou adolescente. Ele é mais que infanto-juvenil, um pouquinho menos que adulto, mas ele é muito bem escrito. Desses livros novos, adolescentes que vêm surgindo, esse aqui eu li e eu gostei e indico. Muito boa literatura, muito interessante. Espero que vocês leiam e gostem. Então são 5 indicações de livro para ninguém falar que o professor não gosta de ler. Então, boas férias para vocês. Para vocês, a gente não sai de férias não. Até quarta-feira que vem com a Michelle. Tchau! ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br